Então, bom dia, pessoal. Nós vamos agora continuar com a nossa unidade. Hoje nós vamos falar sobre doenças vasculares pulmonares. Só vamos antes dar uma relembradinha nos achados que a gente tinha observado na aula passada. Lembrando do espessamento nodular das fissuras que a gente observa na linfangite carcinomatosa. O livro chama de carcinomatose linfangítica, mas o termo mais comum que a gente observa é a linfangite carcinomatosa. A gente também observa aqui os septos espessados, os septos interlobulares espessados, ok? Aqui a gente também tem outro achado da linfangite carcinomatosa, que é o espessamento do feixe broncovascular. Então, a gente tem aqui um feixe broncovascular todo espessado, alterado. Esse é um achado bem acentuado, né, que a gente observa também na linfangite carcinomatosa, lembrando que o livro chama de carcinomatose linfangítica. Aquele outro achado que nós tínhamos, aquelas imagens microcísticas periféricas, que é um aspecto em favo de mel, e são achados que são observados na fibrose pulmonar, é o achado do faveolamento pulmonar. Lembra as várias imagens de tamanho bem semelhante. Faveolamento pulmonar observado na fibrose pulmonar. Aqui a gente tem um achado de cistos pulmonares, então lembra que os cistos pulmonares são aquelas pequenas imagens com conteúdo de ar, paredes finas, e essas imagens múltiplas, elas são observadas na doença chamada linfangioliomiomatose. Quem que é? Linfangioliomiomatose, ok? Aqui é o outro achado que a gente tinha que comentar, relembrar o aspecto da opacidade em vidro fosco. Lembra que a opacidade em vidro fosco é um aspecto um cinzinha clarinho, difuso, mas que a gente ainda observa as estruturas embaixo. Então, eu ainda consigo observar brônquio, ainda consigo observar vaso. Se tivesse um nódulo por aqui, eu ainda conseguiria observar esse nódulo. Então, o aspecto em opacidade em vidro fosco é esse cinzinha difusinho. Aqui essa imagem é interessante porque aqui a gente tem um pulmão normal e a gente vê como a opacidade em vidro fosco é um cinzinho difuso. A gente vê essa alteração, mas que ainda permite a observação das estruturas embaixo dela. Opacidade em vidro fosco. Aqui a gente tem o achado das bronquioectasias e das bronquioectasias. Então, a gente tem aqui um brônquio todo difusamente aumentado de tamanho e heterogêneo, e aqui a gente tem nessa região mais periférica também, onde era a região de bronquíolos, a gente tem esses achados de aumento dos bronquíolos, são as bronquioloectasias e as bronquioectasias, que também são um achado esperado na fibrose pulmonar. Então, bronquioectasias de tração, ok? E lembra que o achado da opacidade em vidro fosco, que é aquele cinzinha difuso, que a gente ainda observa as estruturas embaixo, em comparação à consolidação. A consolidação é esse aspecto brancão, vocês veem que a gente não consegue observar as estruturas que passam por baixo, não consegue observar vasos. E, eventualmente, se ainda tem um brônquio aerado, a gente observa, são os broncogramas aéreos que podem aparecer em meio a uma consolidação. Mas a consolidação é aquele aspecto brancão, difuso, que a gente não consegue observar as estruturas embaixo. Esse aqui é um exemplo de uma pneumonia criptogênica em organização. Agora entramos no assunto de hoje. A gente só estava relembrando alguns achados da aula prévia. O assunto de hoje, que são doenças vasculares pulmonares, nós vamos começar falando sobre edema pulmonar. O edema pulmonar, ele ocorre quando a taxa de acúmulo de líquido no interstício, ela excede a capacidade de drenagem linfática do pulmão. E o líquido, ele se acumula primeiramente no espaço intersticial e depois nos alvéolos. E quando o líquido se acomete os espaços alveolares, ele compromete a troca gasosa.
achados de imagem que a gente observa. Edema intersticial, a gente observa espessamento do interstício peribroncovascular. A opacidade em vidro fosco, ela ocorre inicialmente nas áreas inferiores do pulmão, que é onde o líquido se acumula primeiro, e depois ao longo de todo o pulmão. Depois que ela se acumula na região inferior, ela vai, entre aspas, subindo. O espessamento liso das fissuras interlobulares relacionados ao edema subpleural. Lembra que a gente tinha conversado sobre isso na primeira aula. Então, edema pulmonar hidrostático com permeabilidade capilar normal. É o que? A forma mais comum de edema pulmonar. Então, o capilar, ele tá normal. O paciente, ele não tá em processo de inflamatório agudo, onde a gente tem a abertura dos capilares e o extravasamento de líquido. Na verdade, a gente tem uma alteração da pressão hidrostática, provavelmente relacionada ao aumento da pressão venosa pulmonar, por exemplo, insuficiência do ventrículo esquerdo, regurgitação da válvula mitral, por exemplo. Ou a gente observa também dilatação das veias pulmonares, com redistribuição do fluxo sanguíneo para as regiões pulmonares mais altas. Por quê? Porque o edema ele está acontecendo inicialmente nas regiões mais inferiores, onde está tendo comprometimento da troca gasosa. Então, a gente tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo para as regiões onde não está havendo esse tal desse comprometimento. Então, lembra que a gente tinha falado sobre o espessamento dos septos interlobulares, que nos septos interlobulares passavam as veias pulmonares? Então, aqui aonde a gente tem dilatação das veias devido a um edema pulmonar hidrostático, a gente vai ter o espessamento dos septos interlobulares, que a gente vai observando. Agora, o edema por aumento da permeabilidade capilar é, na verdade, um paciente que está em um processo inflamatório agudo grave, por exemplo, paciente que está em choque, teve um traumatismo grave, queimadura grave ou está em sepse, então a gente vai ter um extravasamento do líquido rico em proteínas para o pulmão. E o paciente ele pode evoluir com uma síndrome da angústia respiratória aguda. Nessa síndrome da angústia respiratória aguda, a gente observa uma lesão do endotélio capilar nas primeiras horas, em uma semana com lesão nos pneumócitos e edema alveolar. E no estágio final a gente observa a fibrose pulmonar. Então aqui é um exemplo de um paciente com aumento da permeabilidade na síndrome respiratória aguda. Então aqui a gente está vendo um raio-x de tórax de uma paciente com pancreatite grave e ela está em insuficiência respiratória. E a gente observa uma opacificação alveolar bilateral com distribuição mais periférica. Então, uma opacificação alveolar bilateral com distribuição mais periférica. Isso no raio-x. Um exemplo que a gente pode comentar é a hemorragia pulmonar. No caso da hemorragia pulmonar e vasculite, é a síndrome de Goodpasture. O que é a síndrome de Goodpasture? É uma doença autoimune, onde a gente observa danos à membrana basal alveolar e glomerular. Ocorre mais em homens jovens e eles apresentam tosse, hemoptise e dispneia. Faltou um pezinho aqui. E fadiga. Dispneia é a falta de ar, tá? E a fadiga. No raio-x, a gente vai observar opacidades alveolares bilaterais, que a gente está tendo extravasamento do sangue na região alveolar, né? E na tomografia, opacidades em vidro fosco e alveolares. E que pode evoluir depois para o padrão de pavimentação em mosaico, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse padrão de pavimentação em mosaico. Esse tal desse padrão de pavimentação em mosaico, a gente tem aqui um aspecto em mosaico, só para vocês entenderem como ficaria esse aspecto no pulmão. Então, quando a gente tem a resolução das opacidades alveolares, a gente vai observando esse padrão de pavimentação em mosaico. Então, se a gente observar isso aqui, a tomografia, a gente observa esse aspecto todo reticulado que lembra esse aspecto em mosaico. Então, esse aqui é o padrão de pavimentação em mosaico. Aqui um outro exemplo, né? O padrão de pavimentação em mosaico. A gente consegue observar. E como é que a gente diferencia hemorragia de pneumonia? Nesse caso, a clínica é soberana.
Por quê? Porque os dois pacientes, tanto um paciente que tem pneumonia quanto um paciente que tem hemorragia, eles vão ter opacidade em vidro fosco devido ao extravasamento de líquido. O líquido pode ser sangue ou o líquido pode ser um líquido inflamatório. Então, o que é que vai diferenciar? Um paciente que tem pneumonia, ele vai ter febre e secreção purulenta. E um paciente que tem hemorragia, ele vai ter uma queda do hematócrito com hemoptise. Aqui é um exemplo de tomografia com hemorragia pulmonar. Então, veja que o extravasamento de líquido, que nesse caso é sangue, ele vai aparecer como opacidade em vidro fosco, nas regiões onde ocorreu o sangramento do paciente. Um outro assunto é a embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar ela é relacionada com sinais e sintomas agudos, então são quadros agudos e geralmente graves. Então, a gente pode avaliar de várias maneiras, com cintilografia pulmonar de inalação e perfusão, angiotomografia, angiografia, radiografia de tórax. Lembrando que a maioria dos êmbolos pulmonares eles têm origem em trombos de membros inferiores, então a gente tem que procurar trombose venosa profunda nos pacientes com história de embolia pulmonar. Então, normalmente a gente pede um ultrassom Doppler de membros inferiores também para avaliar. Então, o raio-x de tórax na embolia pulmonar costuma ser normal. Eventualmente, a gente vai observar derrame pleural ou opacidades cuneiformes com base pleural, mas normalmente é um achado normal, tá? A cintilografia, ela tem bastante, altamente específica, só que ela tem uma disponibilidade menor. São menos clínicas de medicina nuclear que a gente tem disponível para poder fazer um exame de urgência para pesquisa de embolia pulmonar. Mas o resultado normal da cintilografia, ele exclui a trombose, o tromboembolismo pulmonar. Então, o que é o resultado normal? Tanto a parte de ventilação, na verdade, a parte de inalação, ela está normal, quanto a parte de perfusão está normal. Então, o exame exclui TEP. Agora, se o paciente tiver uma parte de inalação normal e perfusão ausente, ou seja, aquela região não está chegando sangue lá, então a gente interpreta como tromboembolismo pulmonar. Quem tem indicação de cintilografia, que a gente utiliza mais, são pacientes que têm alergia ao contraste, renais crônicos, grávidos, ou pacientes que a gente está suspeitando de pequenos êmbolos subsegmentares que são de mais difícil visualização na angiotomografia. Tendo dito isso, a modalidade de primeira linha para investigação de embolia pulmonar é a angiotomografia. E o que a gente vai observar na embolia aguda? Defeitos de enchimento intraluminal no exame contrastado. Vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui um exame, uma tomografia com contraste, onde nós estamos observando aqui a artéria pulmonar bem contrastada, então, exame de boa qualidade. E aqui, onde a gente deveria observar contraste, a gente está observando um defeito do enchimento intraluminal pelo contraste. Ou seja, o contraste não está acumulando aqui. Por quê? Porque aqui tem um trombo que está impedindo o acúmulo do contraste nessa região. A mesma coisa a gente observa aqui. Então, a gente tem aqui o vaso bem contrastado e aqui esse defeito de enchimento intraluminal devido à presença do trombo pulmonar. Mesma coisa aqui, a gente está vendo o vaso bem delimitado com o contraste e aqui um defeito de enchimento intraluminal devido à presença do trombo pulmonar. Mesma coisa aqui. Então, o vaso pulmonar bem delimitado com contraste e, de repente, um defeito do enchimento intraluminal relacionado à presença do trombo pulmonar. A gente tem também embolias pulmonares não trombóticas. Então, são, por exemplo, embolias gasosas, que pode ocorrer devido à injeção de ar via catéter, por exemplo. Embolias gordurosas, que pode ocorrer após fratura de ossos longos, com êmbolos relacionados ao elemento de medula óssea que escapou. A gordura da medula óssea escapou e foi parar no pulmão, fazendo uma embolia pulmonar.
Existem também êmbolos por complicações de vertebroplastias, com êmbolos por metilmetacrilato e por implantes de sementes radioativas em exemplos de pacientes com bracterapia de próstata, por exemplo. E também existem êmbolos tumorais. Então, aqui são exemplos de êmbolos pulmonares por carcinoma metastático de células renais. Então, o que a gente tem? Esse aqui é o vaso, tá bem delimitado, com contraste, e aqui o que a gente tem? É um êmbolo um pouquinho mais difícil de ver. Então, a gente tem aqui o vaso bem delimitado pelo contraste, e aqui nessa região, defeito do enchimento intraluminal relacionado à presença do êmbolo. Já a hipertensão arterial pulmonar, ela é relacionada quando a pressão sistólica da artéria pulmonar está acima de 30 e a gente observa a dilatação das artérias pulmonares principais e hilares e dilatação associada do ventrículo direito. As causas mais comuns da hipertensão arterial: doença crônica do parênquima pulmonar, por exemplo, efizema, hipoventilação crônica por apneia do sono, que é uma tomografia, e aí a gente está vendo aqui, olha a aorta ascendente desse paciente, o tamanho que tem, e esse vazão todo grande aqui, que é o tronco e as artérias pulmonares, vejam como ele é muito maior, o diâmetro dele, do que o da artéria ascendente. Normalmente é para ser o mesmo tamanho, e a gente está observando aqui ela muito maior. Então, esse aqui é um paciente com hipertensão arterial pulmonar. E aí, no caso do paciente com hipertensão arterial pulmonar, ele também pode ter tromboembolismo pulmonar associado. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o vaso bem delimitado com a presença do contraste, e aqui a gente tem uma falha do enchimento intraluminal devido à presença do êmbolo. Então, pessoal, hoje a gente terminou e eu estou disponível aqui para a gente poder conversar sobre as dúvidas que vocês tiverem. Abraço!